Olá, amigos queridos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E no momento em que as nossas reflexões estiverem acontecendo, nós desejamos que a bondade divina possa nos alcançar, nos envolver em bênçãos de paz, de serenidade e de equilíbrio. E que ao final da nossa reflexão, nós possamos levar conosco uma inspiração para uma vida melhor. Hoje nós vamos refletir em torno da importância das atividades que nós desenvolvemos, o valor dos nossos deveres, a importância do nosso trabalho. E é para isso que, inicialmente, nós vamos refletir em torno de uma passagem muito bonita que nos ajudará a pensar sobre isso. Há uma lenda austríaca que narra que, em determinado povoado, certa vez, um homem que habitava a floresta foi contratado pelo conselho municipal para desempenhar uma função que era considerada muito preciosa para a cidade. Ele era responsável por limpar as piscinas que abasteceriam as fontes do povoado. E era assim que esse zelador da fonte, quando contratado, assumiu seu dever e passou a realizar as suas funções com muito critério e muito carinho. Periodicamente, ele descia as colinas, varrendo a sujeira, as folhas que caíam, zelava no entorno das piscinas, limpava-as, para que depois o povoado pudesse usufruir de uma água pura, de uma água límpida. E o seu esforço resultava em grandes benefícios para a cidade, porque com o passar do tempo, o seu trabalho foi permitindo que da fonte jorrasse aquela água cristalina. Em torno da cidade, os turistas foram atraídos para a beleza do povoado. Os cisnes, os animais da região se beneficiavam também do lugar. E todo o povoado usufruía de um ambiente de saúde e de paz. Além disso, das janelas dos restaurantes do povoado, as pessoas poderiam ver uma linda paisagem que impressionava o olhar de todos que passavam por ali. Mas houve um tempo que o Conselho Municipal se reuniu, como era de hábito, periodicamente, semestralmente, o Conselho da cidade se reunia. E numa dessas vezes, uma das pessoas responsáveis por analisar o orçamento da cidade decidiu que aquele trabalho não era mais importante, compreendeu ou julgou assim. E numa análise coletiva, eles entenderam que era necessário não gastar com o serviço que eles achavam que já não teria tanto valor. Por que gastar tanto? Ou por que gastar algo com o trabalho do zelador da fonte? E o zelador foi despedido do seu trabalho. Mas nos primeiros dias que se sucederam a esse episódio, tudo pareceu da mesma maneira. A fonte continuou como era, mas com o passar dos tempos, o cenário foi se modificando. Porque, como era outono, as folhas começaram a se desprender das árvores e, como caíssem na colina, depois começaram a sujar as piscinas que deveriam levar a água até a fonte. Depois disso, em pouco tempo, as pessoas notaram que a água que era cristalina começou a ficar com aspecto amarelado. E mais adiante, com o passar de outros dias, já havia por cima das águas uma cortina de lodo que deixava tudo com aspecto escuro, feio, e um ar que já não era mais saudável começou a se espalhar pela cidade. Evidentemente, os cisnes que se beneficiavam daquelas águas emigraram para outras regiões porque já não encontravam ali a segurança para continuarem. E as pessoas que antes eram interessadas pelo lugar agora já não iam para lá porque o lugar já não apresentava a beleza de antes. E aquele cenário de saúde e de paz, de repente passou a ser substituído por um cenário que não oferecia mais as condições de saúde para os seus moradores. Em pouco tempo, o Conselho Municipal se preocupou e as pessoas começaram a analisar, mas o que estaria desencadeando para a cidade um problema como esse? Se antes tudo era tão belo, todos queriam estar ali, o cenário que se via pelas janelas dos restaurantes era dos mais impressionantes e mais belos. E acontece que ao analisar a questão, eles descobriram o trabalho do zelador da cidade estava fazendo falta, o zelador da fonte, porque o trabalho que ele executava ninguém dava valor para ele, parecia ser um trabalho corriqueiro. As pessoas não sabiam quantas vezes ele descia as colinas
no seu trabalho para varrer as folhas que caíam ali. Elas não sabiam o empenho que ele fazia na limpeza das piscinas, nem sabiam também quanto ele tinha que trabalhar para que depois a fonte pudesse receber uma água pura. Mas ele realizava o seu trabalho com tamanha desenvoltura e tamanho amor que todos se beneficiavam disso. E assim, então, eles resolveram mudar a sua posição, porque compreenderam que aquele trabalho que parecia dispensável ou inexpressivo, ou não ser necessário para aquela coletividade, era, na verdade, um dos trabalhos mais valiosos, realizado discretamente a benefício de todos. Assim, o zelador da fonte foi readmitido, e depois de um tempo de esforço, o povoado pôde desfrutar de novo daquela mesma beleza, daquela mesma segurança e do ar de saúde que visitava a cidade quando todos podiam se beneficiar daquela fonte cristalina e pura. Essa passagem, meus amigos, é muito simples, é verdade. Uma lenda, mas que traz muita beleza e muita profundidade na sua essência. Porque se nós formos pensar no valor das tarefas que nós somos chamados a desempenhar na vida, elas não seriam em si mesmo tarefas importantes? Às vezes são tarefas discretas, aparentemente diminutas, mas quando realizadas com amor, resultam em benefícios para aqueles que precisam receber os resultados dos nossos esforços, mas resultam, sobretudo, em equilíbrio, paz e serenidade para nós que somos convidados a desempenhar essas tarefas. Nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo uma página muito bonita, nos levando a pensar no dever, o valor das nossas obrigações morais, o valor das nossas obrigações espirituais, como elas fazem diferença para nós quando realizadas com amor. Cada vez que nós procuramos cumprir aquilo que nos é devido, aquilo que é o nosso dever, nós nos desincumbimos das nossas tarefas. Isso nos dá uma alegria espiritual, restaura em nós o bom ânimo, a sensação de que somos úteis, e o bem que nós passamos a desempenhar faz um bem para nós e um bem também para quem recebe. Então o bem é muito importante, sobretudo quando realizado com consciência, sobretudo quando nós valorizamos as tarefas que desempenhamos. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a cumprirmos bem o nosso dever, que pode ser em diversas dimensões analisado. Há momentos em que nós somos convidados a desempenhar o papel de filhos, às vezes de irmãos, noutros momentos de companheiros de jornada, de amigos. Além disso, tem os deveres profissionais, os deveres existenciais, que, quando bem executados, beneficiam aqueles que estão próximos de nós. E o inverso também é verdadeiro. Em quantos momentos da nossa vida as tarefas bem feitas pelos outros fizeram diferença para nós? Às vezes um amigo que nos ajudou, um familiar que foi solícito, no ambiente profissional alguém que realizou bem a sua tarefa, permitindo que nós também depois desempenhássemos as nossas, nos mostram o quanto são fundamentais essas tarefas. Então a história do zelador da fonte é uma história que mostra uma função aparentemente subestimada ou não valorizada pelos outros, mas aqueles que tinham olhos de ver percebiam o quanto fazia diferença naquele esforço repetido e realizado com boa vontade continuamente. Toda uma coletividade se beneficiava disso. Por isso nós encontramos também em O Livro dos Espíritos, na questão 675 e as que se seguem, Allan Kardec questionando aos espíritos a respeito do trabalho. O trabalho seria apenas de ordem material? Seria uma lei da natureza? Qual o valor do trabalho na vida de todos nós? E os espíritos superiores vão responder, nessas perguntas que Allan Kardec apresenta a eles, que o trabalho é uma lei da natureza, necessária ao nosso progresso e à nossa evolução. Não fosse o trabalho, nós não progrediríamos. Não fosse essa necessidade de esforço diário, nós não progrediríamos nem espiritualmente, nem intelectualmente e nem materialmente. Então o trabalho é tão importante que ele também tem uma característica profunda na sua essência. Ele é de ordem material, mas ele também é de ordem espiritual, porque nós não somos só matéria, somos espíritos vivendo na matéria. Então,
Vivendo no mundo, nós realizamos tarefas materiais, as tarefas de ordem essencialmente terrenas, mas sendo espíritos, também deveremos realizar a tarefa do nosso progresso espiritual, melhorando-nos a cada dia. Cada esforço que nós fazemos de superação, cada esforço por adquirir mais luz espiritual, mais entendimento, mais sabedoria, tudo isso são trabalhos que fazem de nós pessoas melhores. Por isso os espíritos respondem: toda ocupação útil é trabalho. E é assim que, se nós fôssemos olhar para Jesus lá no passado, nós o veríamos exemplificando isso. Nas mínimas tarefas quanto nas mais complexas, nós vamos ver Jesus sempre cooperando com o progresso dos seus irmãos. Por isso nós nos beneficiamos tanto das lições de Jesus, porque elas nos ensinam a ver a vida com outros olhos, a valorizar cada episódio diário, a valorizar as oportunidades do nosso caminho, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, valorizar a presença divina em nossa vida, nos dando oportunidades de progresso. E para que ninguém tivesse dúvidas do quanto o trabalho é importante, nós vamos vê-lo exemplificando também com as lições que estavam em torno dele. Certa vez nós vamos ver uma narrativa de Humberto de Campos através de Chico Xavier, em que ele vai nos dizer assim que Jesus se encontrava nas imediações do templo. E todas as pessoas que estavam ali naquele dia iam ao templo de Jerusalém para fazer as suas ofertas ou viver as suas práticas religiosas e culturais ali na cidade de Jerusalém. Mas muitos passantes haviam que eram pessoas influentes. Elas iam ali fazer as ofertas no templo, doando grandes somas, grandes valores daquilo que possuíam. Alguns até faziam as suas doações com muito alarde, para que todos pudessem ver o quanto eles eram generosos. E nessa ocasião, alguns discípulos também estavam na presença de Jesus e acompanhavam como alguns fariseus tinham sido generosos, doando tantas moedas de ouro, outros doando muito mais. E nesse fluxo de pessoas que iam e vinham, fazendo grandes concessões, grandes doações na arca do templo, os discípulos observam quando, depois de muitos visitantes, uma senhora muito simples, indicando que havia enfrentado grandes lutas na sua vida, entra ali e deposita apenas uma moeda no gasofilácio, na arca do templo. E quando todos se surpreendem por achar que a dádiva era tão pequenina, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para mostrar: nenhuma dádiva de amor na vida é pequena. Todas as dádivas são preciosas. Todas as dádivas são importantes, sobretudo aquelas feitas com amor. Então, naquela hora, a viúva deposita apenas uma moeda, era uma senhora viúva. E quando os discípulos vão dizer, como se todos estivessem perguntando, mas como ela tem coragem de doar apenas uma moeda quando todos estão doando muito? Mas Jesus vai dizer: perante o Pai, a doação dessa nossa irmã tem mais valor do que a de todos os fariseus que passaram por aqui, porque eles eram homens que estão doando daquilo que lhes excede, daquilo que lhes sobra, mas eles ainda estão doando para serem vistos como homens generosos. Mas ela não, ela está doando com o sacrifício de si mesmo, porque ela não tem o que excede, ela não tem o que sobra, mas ela foi capaz de esquecer-se de si mesma para que alguém pudesse ter um pouco mais. Então, era uma moeda que ela tinha que poderia ser o pão de um dia, e ela doa em favor dos outros. Então, perante o Pai, a dádiva dela é uma das mais preciosas, porque nasce do desejo de bem servir, de fazer o bem. Os discípulos vão assimilando a lição, a importância da lição que Jesus dava. Quantos aspectos novos sobre a arte de fazer o bem, sobre a arte de ser útil, sobre a arte de ajudar. Mas acontece que quando essa senhora sai e o templo vai se esvaziando, alguns discípulos ainda ficam dialogando com Jesus ao final. E Pedro, um deles, vai perguntar: mas Senhor, como entender se perante o Pai a doação da nossa irmã é a maior do que a dos outros? Porque os outros doaram tantas moedas, ela doou apenas uma. Porque no nosso olhar, muito materializado ainda, nós tendemos a considerar como grandes dádivas somente aquelas volumosas,
que os nossos olhos podem ver ou que as nossas mãos podem tocar, mas há dádivas que passam despercebidas, mas têm valor de um tesouro, para quem faz e para quem recebe. Então Jesus explica novamente que no caminho da vida, todo gesto que nós fazemos com amor tem grande valor, e a doação daquela nossa irmã era muito preciosa. Mas naquele momento Jesus tem um gesto especial. Ele vai dizer assim: Pedro, perante o Pai, a doação mais preciosa nesse dia ainda não é a dessa irmã. E Pedro tentou entender, mas depois dela ninguém tinha entrado, ele não tinha percebido. É quando Jesus, num gesto muito simples e muito bonito, aponta uma senhora que tinha adentrado para limpar o templo, porque a tarefa dela, naquela ocasião, a ocupação dela era a ocupação de higienizar o templo, para que as pessoas pudessem viver ali os seus momentos de fé em Deus. Quando ela adentrou para fazer o seu trabalho, as pessoas não tinham percebido, porque ela entrou tão discreta como sempre fazia. Mas ela realizava o seu trabalho com tanto amor, com tanta alegria, embora às vezes o trabalho fosse penoso. Ia cantarolando aqui, retirando as flores que ficaram caídas no chão, limpando a colar, e em pouco tempo o templo já estava inspirando aquela beleza e aquela higiene da qual todos os outros iriam se servir. E é nesse momento que Jesus aponta: veja só, Pedro, os fariseus doaram do que sobravam. A dádiva feita com amor tem valor. A nossa irmã viúva doou apenas uma moeda, que era o que ela tinha, mas ela doou com sacrifício de si mesma. Mas perante o Pai nesse dia, a tarefa da nossa irmã é uma das mais preciosas, porque ela não podia dar coisas, mas ela realiza o seu trabalho com tanto carinho, que aqueles que vão se beneficiar disso nem vão saber o trabalho que ela fez, mas graças ao esforço dela, muitos irão se beneficiar. Então vejamos a profundidade da lição de Jesus. Todas as tarefas na vida, quando desempenhadas com carinho, com amor, com boa vontade, beneficiam a vida, fomentam o progresso, promovem a paz, a tranquilidade e a segurança. Por isso, não seria tão importante que nós aprendêssemos a fazer as nossas tarefas com uma alegria de ser útil, desempenhar o mínimo que fosse, com a confiança de que aquela tarefa é válida e Deus sabe verificar e valorizar, e o bem que nós fazemos para os outros, gerando alegria e felicidade na vida dos outros, é um bem que se instala dentro de nós, promovendo felicidade e paz na intimidade do nosso coração. Então a nossa reflexão tinha por objetivo pensar: não menosprezemos os nossos deveres. Em qualquer setor em que a vida nos colocou, procuremos fazer as nossas tarefas com a melhor qualidade, com a maior alegria ou a melhor disposição que nós pudermos, mesmo quando sejam tarefas para as quais os outros ainda não aprenderam a olhar. O importante é ter em mente que toda tarefa bem feita resulta para nós em alegria. Todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Aquela ocupação que enriquece a nossa alma é um trabalho válido de ser feito e deve ser feito com amor. A ocupação que nos permite viver no mundo com mais segurança é tarefa que deve ser desempenhada com amor. E para isso nós temos a contribuição das lições de Jesus, que nos ensinam a fazer para o outro o que nós gostaríamos de receber, porque é uma lei da vida, que cada um receberá conforme a sua obra. Então é melhor que a nossa obra seja de amor, que o nosso trabalho seja de carinho, para que o resultado disso seja a satisfação interior. Então que Deus abençoe sempre os nossos esforços, ilumine o nosso coração, nos ajude a aprender aquilo que não sabemos, nos ajude a aprimorar aquilo que já aprendemos e nos permita florescer onde nós estamos, dar frutos, crescer, desenvolver parcerias sólidas onde nós nos encontramos. Então que o bem seja sempre uma inspiração feliz e a doce presença de Jesus nos ensinando a valorizar o óbolo da viúva, como Humberto de Campos nessa página intitulada A Maior Dádiva nos ajuda a perceber, seja uma lição para nós. Nenhuma dádiva é pequena, porque toda dádiva de amor tem valor, para quem doa e para quem recebe. Isso foi o que nós aprendemos com Jesus.
que a experiência do zelador da fonte, que era uma tarefa realizada com tanto carinho, seja uma lição a nos convidar. Façamos a nossa parte da melhor maneira, onde Deus nos colocou, junto com as pessoas com quem nós convivemos. E isso resultará para nós em muita satisfação interior. Muito obrigada por sua atenção. Que Deus te ilumine sempre, me ilumine sempre, abençoe todos os nossos esforços e nos dê condição de ser sempre e mais feliz. Até um outro dia, se Deus quiser.